Acha na equipe econômica do governo Bolsonaro. Por quê? Por conta de pautas bomba. Olha, faz alguns dias o líder do governo Bolsonaro, e a gente tem que lembrar de uma coisa, o líder do governo Bolsonaro não é um deputado bolsonarista raiz, é o Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde do Michel Temer, ele é muito aliado do Michel Temer. O Ricardo Barros, ele deu algumas declarações e deu apoio a alguns temas que o governo Bolsonaro não quer. E aí o pessoal do Ministério da Economia do Paulo Guedes já está por aqui com eles, só que o pessoal do Centrão já está brigado com o pessoal do Ministério da Economia. E aí sabe o que acontece? Acontece que estão sendo colocadas em votação nessas semanas pautas bomba. Pautas bombas são o quê? São pautas que engessam a economia para o ano que vem, ou que fazem com que o governo tenha mais gastos obrigatórios, ou seja, dinheiro que vai ser gastado aqui e o governo Bolsonaro não pode remanejar esse dinheiro para outro lugar, e faz com que tudo fique engessado e o Bolsonaro não consiga tocar a economia do jeito que ele bem entende. Bom, o jeito que o Bolsonaro gosta de tocar a economia, a gente viu a desgraça que aconteceu com o Brasil bem antes da pandemia. O real já era a moeda que mais desvalorizava no mundo, a nossa bolsa de valores era a que mais caía no mundo, o desemprego já estava subindo muito, a inflação já era galopante, preço da carne, do arroz, a carne então, antes da pandemia mesmo, já tinha disparado e tudo mais. Só que, se o Bolsonaro não conseguir tocar a economia com os gastos do jeito que ele quiser, vai acontecer o mesmo que aconteceu com a Dilma. A crise econômica vai ser muito mais acentuada do que era para ser, e o Bolsonaro, com essas pautas bomba, ele acaba em algum momento cometendo, queira ou não, alguma coisa que pode ser considerada crime de responsabilidade. Então, o Centrão tá vindo com tudo para cima do Bolsonaro. É por isso o desespero do Bolsonaro quando quando falam sobre a eleição do Arthur Lira para a presidência da Câmara. Ele precisa eleger o aliado dele. E ainda tem uma coisa, eu fui ver comentários de vários bolsonaristas. Os bolsonaristas não confiam no Arthur Lira. Eles acham que o Bolsonaro vai ajudar a elegê-lo em fevereiro e que em março, abril, maio, o Arthur Lira trai o Bolsonaro e derruba o Bolsonaro. Aí quem acha isso não sou eu, Thiago, são os bolsonaristas. Então, a situação do Jair Bolsonaro está muito difícil. Talvez seja por isso que ele esteja mandando aceno até pro PT, falando que o Lula é inocente, falando que votaria no Lula e que ele tem escolhido o João Dória como o grupo do João Dória. A gente tem que lembrar que o João Dória é ligado ao Rodrigo Maia e a parte do Centrão. Ele tem eleito esses são os inimigos maiores do bolsonarismo. Não é mais o PT, não é mais o Lula, é o João Dória. Então a coisa tá ficando feia. Eu vou explicar agora sobre o que está fazendo o líder do governo Bolsonaro e o cavalo de Troia que estão colocando no Bolsonaro. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair? Se inscreve no canal, aproveita e curte o vídeo, porque você ajuda a fortalecer a esquerda e fortalecer a oposição ao bolsonarismo. Quando você se inscreve no canal, o algoritmo, o robozinho do YouTube, ele entende que esse vídeo tá bombando, tá fazendo sucesso, ele vai e mostra esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. Mais gente assiste, mais gente clica, mais gente se inscreve, vira uma bola de neve, a gente consegue fazer oposição. Então, um segundinho de graça, se inscreve e você ajuda muito. E aqui a gente também tem outdoors contra o bolsonarismo em várias cidades do Brasil, painel LED, esse é um painel LED em Florianópolis. Tem também carros de som, hoje está rodando carro de som nosso em Belford Roxo e na Penha, no Rio de Janeiro. Eu vou mostrar no final do vídeo como foi a última vez que rodou em Belford Roxo, já eu mostro. E quem quiser ajudar com essas ações do canal, nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net. Ou no primeiro comentário deste Pix, apoie esse PicPay, conta bancária para quem quiser ajudar com outdoors, carros de som, tudo para a gente fazer oposição sistemática ao governo Bolsonaro. Ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, mas não se esquece de se inscrever no canal. Mas vamos falar sobre o que está acontecendo agora, o racha dentro do governo Bolsonaro. É o seguinte, teve algum momento no ano passado, algum momento eu falo até quando, finalzinho de julho, comecinho de agosto, em que o Bolsonaro ele se aliou ao grupo do Michel Temer. E aí o Bolsonaro mandou o Temer para passar umas férias no Líbano, o Temer foi lá com o nosso dinheiro, meu dinheiro, seu dinheiro, passar férias no Líbano um tempinho, e o Bolsonaro mudou o líder do governo na Câmara dos Deputados, no Senado e tudo mais. E aí tem uma coisa importante, o líder do governo tem verba de gabinete maior do que qualquer outro deputado. Cada deputado tem uma verba de gabinete de mais ou menos 120 mil reais por mês para gastar como bem entender, com funcionários e tudo mais. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, usava para fazer rachadinha e roubar esse dinheiro. Tá, aí o que acontece?
O líder do governo tem uma verba muito maior do que um deputado comum. E tem assessores extra. E tem um monte de prerrogativas que outras pessoas não têm. O Bolsonaro tirou, antes, no comecinho do governo Bolsonaro, era a Joyce Hasselmann, a líder do governo. Aí saiu a Joyce, entrou outro bolsonarista raiz, né, o Major Vitor Hugo. Entrou ele, e agora aí ele tirou o Major Vitor Hugo, que é um bolsonarista raiz, e colocou o Ricardo Barros, braço direito de Michel Temer. Aí você falou, peraí, o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados é o braço direito do Michel Temer, Thiago? É o braço direito do Michel Temer. E aí começou um movimento estranho no Congresso Nacional que eu fui percebendo. O Congresso Nacional parou de falar sobre pautas econômicas. Antigamente, até 2019 mais ou menos, o governo Bolsonaro estava tentando tocar as pautas econômicas e tocar privatização uma atrás da outra. E o Rodrigo Maia estava felicíssimo. E também tocar reformas. Da Previdência, aí ia vir reforma administrativa em 2020, ia ter também a reforma tributária, 2 reformas que iam ferrar os servidores públicos, ferrar todo mundo. Só que o Bolsonaro não conseguiu impor isso. E quando foram ocorrendo essas mudanças, entrou o pessoal do Centrão no governo Bolsonaro e eles começaram a fazer o quê? Uma nova estratégia. A estratégia de obstruir os trabalhos na Câmara dos Deputados. Hoje a Câmara dos Deputados não vota nenhuma pauta econômica. Tem privatização? Não vota. Tem reforma? Não vota. Não avança. Isso fica tudo paralisado. É por isso que o pessoal do Centrão, do Rodrigo Maia, do PSDB, a Rede Globo, estão ficando por aqui com o Bolsonaro, falando, meu Deus do céu, entrega os nossos trilhões, entrega essas empresas, a gente quer os Correios, a gente quer a Petrobras, a gente quer o Bolsonaro, você prometeu, entrega. Eles não estão. Bolsonaro não está entregando. Daí o que acontece? O líder do governo Bolsonaro, o pessoal do governo Bolsonaro, do Ministério da Economia, já está percebendo que tem alguma coisa errada entre o Centrão e o Ministério da Economia. Eles não estão em sintonia. Aí o líder do governo Bolsonaro vai lá e declara apoio à PEC dos municípios. PEC dos municípios, entre outras coisas, o problemão para o governo é que ela destina mais ou menos 700 milhões de reais por ano que iam para o governo federal e vão para os municípios. Só que o Paulo Guedes ele tem que fechar como vai ser o orçamento do ano que vem, que ainda nem foi votado, que o Paulo Guedes nem conseguiu enviar para o Congresso, está uma briga total no Congresso quanto a isso, e o Paulo Guedes vai ter que tirar 700 milhões do orçamento que ele tem, que já está enxuto, ele tem pouco dinheiro sobrando ali, vai ter que tirar e dar para os municípios. Então o pessoal do Ministério da Economia está assim, meu Deus, mas o líder do governo fala em apoio, faz um discurso em apoio a uma pauta bomba. Mas como, imagina se em 2015 chegasse algum líder do governo Dilma, alguém do PT, e falasse assim, estou de acordo com essa pauta bomba aí do Eduardo Cunha. Parabéns, Eduardo Cunha, boa! Não. É isso que está acontecendo no governo Bolsonaro. Só para você ter uma comparação do que está acontecendo. Aí você fala, dá para piorar? Dá. Sabe o que acontece? Tem uma outra PEC. Tem uma PEC que é de relatoria de um deputado do PL, que também é do grupo do Arthur Lira. Essa PEC, de acordo com o deputado, essa PEC vai custar 70 milhões por ano para dar... Esses 70 milhões por ano vão para 300 funcionários lá de Tocantins. Funcionários públicos, servidores públicos de Tocantins vão ganhar mais ou menos 70 milhões de reais. Não para todos, para dividir entre esses 300. Tá, só que tem uma coisa. O secretário da Casa Civil de Tocantins já falou, olha, se essa PEC for aprovada, ela não vai custar 70 milhões. A gente vai ter que pagar os retroativos. É uma coisa que o governo Tocantins, e aí é dinheiro também, que vem federal, está devendo para alguns funcionários que foram contratados em 1989. Eu tinha 1 ano de idade. Olha só a coisa. E aí, falaram, vai custar 70 milhões por ano. Aí o pessoal lá de Tocantins falou, gente, não, a gente vai ter que pagar os retroativos. E para piorar, se isso for aprovado, outros servidores vão ter direito a isso. Mais ou menos 16 mil servidores públicos no Brasil vão ter direito a isso. Isso vai custar 35 bilhões de reais, não vai custar 70 não. Isso é exatamente pauta bomba. Quando você imagina a pauta bomba é aquilo, parece que uma coisinha pequenininha, você vai ver e explode 35 bilhões na sua cara. É isso. Aí, a relatoria disso é de um deputado que é aliado do Arthur Lira, que é quem o Bolsonaro quer eleger para a presidência da Câmara dos Deputados. E enquanto isso tudo está acontecendo, tem gente no governo Bolsonaro, gente do Centrão, que está com o Bolsonaro, que quer votar isso e quer aprovar isso. E tem gente do governo Bolsonaro que falou, não, vamos obstruir os trabalhos aqui na Câmara dos Deputados. Mas sabe o que acontece quando se obstruem os trabalhos na Câmara dos Deputados? Nada é votado. Se nada é votado, sabe o que acontece para o orçamento do ano que vem? Também não é votado, também não é discutido. E o Brasil vai entrar em 2021 sem um orçamento. A lei de diretrizes orçamentárias foi votada, mas o orçamento mesmo de 2021 não foi.
E vamos entrar em 2021 sem o orçamento votado, e ainda numa discussão, numa briga danada. E aí, isso tudo indica o quê? O pessoal do Centrão preparando o descarte de Jair Bolsonaro. E aí, no bolsonarismo, uma briga danada. Vários deputados bolsonaristas assinaram no dia 24, na véspera de Natal, um documento dizendo que eles são contra a eleição do Arthur Lira para a presidência da Câmara. Só que esse documento foi redigido pelo Kim Kataguiri, do MBL. Aí ficou aquela no bolsonarismo: peraí, vocês estão assinando o documento junto com a Joyce Hasselman, com o Kim Kataguiri e com esses traidores, chamam de traidores e tudo mais? Não, vocês não podem fazer isso. A Carla Zambelli ontem foi obrigada, ela foi tão atacada pelos bolsonaristas, que ela foi obrigada a declarar, falou: eu declaro aqui, tá no Twitter dela, declaro apoio público ao Arthur Lira para a presidência da Câmara. Ela não queria fazer isso. Declarar apoio público a um cara que está respondendo 5 processos no STF, a um cara que fez uma rachadinha que roubava 500 mil reais por mês, de acordo com o Ministério Público. Esse cara que ela tem que... Eles não queriam, os bolsonaristas até iam votar no Arthur Lira, mas não queriam ter que declarar apoio público. Agora ela teve que declarar. Por quê? Porque os bolsonaristas começaram a pressioná-la, porque, peraí, você está contra ou você está a favor? Ou você está conosco, ou você está contra a gente. Se você estiver contra, aí já avisa que vai acontecer com ela o mesmo que com a Joyce. Então ela teve que falar que está com ele. Só que aí ela achou que, agora os bolsonaristas vão me elogiar finalmente. Não, foi atacada de novo. Por quê? Porque falaram: gente, o Arthur Lira é um cavalo de Troia, ele vai entrar, ele vai derrubar o Bolsonaro. Inclusive tem gente no PT... Já se conta que o Arthur Lira vai ter, eu vi a cifra exata, tem 17 deputados do PT que vão votar no Arthur Lira, mesmo que tenham fechado com o Rodrigo Maia. E aí o voto é secreto, não tem, o cara pode jurar, assim: eu juro de pés juntos que eu vou votar em você. Vai lá e vota no outro, que o voto é secreto. Aí, o que acontece? Por quê? Porque tem uma boa ala no PT que acha que o Arthur Lira vai realmente trair o Bolsonaro. E tem uma boa ala no PT que acha que o Baleia Rossi, que é o candidato do Rodrigo Maia, é mais bolsonarista que o Arthur Lira. Então a gente não sabe, fica aquela, quem vai trair quem? Mas tudo indica que o mercado financeiro é quem tem os trilhões. O mercado financeiro está preparando o descarte do Jair Bolsonaro. Isso vai vir com tudo no ano que vem, a partir do momento em que o Joe Biden assuma a presidência nos Estados Unidos. E aí o Bolsonaro não vai ter para quem correr. Porque até hoje ele corre lá pro Trump para chorar, apesar de que o Trump não dá nem aí para ele. A partir do dia 20 de janeiro, além de ele não ter para quem correr, ainda onde ele correria é quem vai vir e esmagar o Bolsonaro. Então, os próprios líderes do governo estão apoiando as pautas bomba. O Centrão fala que coloca a pauta bomba ali para votar e depois eles obstruem a votação. Quer dizer, a Câmara dos Deputados não vota absolutamente nada faz um bom tempo, a não ser as pautas emergenciais da Covid-19, coisas assim. E o Bolsonaro tá nessa, ele tá cada vez mais engessado. O Bolsonaro é hoje, talvez, pelo menos em orçamento, é o presidente mais engessado que já tivemos. A Dilma, no pior momento da Dilma, quando o Congresso estava batendo nela uma atrás da outra, a Dilma não estava com orçamento tão engessado como está o Bolsonaro hoje e como vai ficar o Bolsonaro em 2021. Vamos ver agora quais são os próximos passos. Mas lembre-se, o Bolsonaro vai contra-atacar. Eu estou falando aqui como vão atacar o Bolsonaro. Como o Bolsonaro vai contra-atacar, não dá para saber. Quer uma dica, um spoiler? Ele vai usar os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo para tentar fazer com o Dória o que ele fez com o Witzel, que é o quê? Um impeachment, CPI, para tentar começar a minar o Dória, porque ele sabe que se ele conseguir colocar o Dória um pouquinho na mão dele, talvez o ataque do grupo do João Dória cesse contra o Bolsonaro. É isso. E agora vamos mostrar aqui o vídeo da última vez que o nosso carro de som foi lá, nessas cidades em Belfort Roxo, ali naquela região do Rio de Janeiro. Olha só, e quem quiser apoiar, apoie@plantãobrasil.net é o nosso Pix. Vai lá na chave Pix, tem lá, ó, e-mail, apoie@plantãobrasil.net. Ou embaixo do vídeo, o botão Seja Membro. Olha só que legal. Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você sempre foi contra o auxílio de R$600 e foi a oposição que aprovou esse benefício no Congresso para a população. Bolsonaro, por que o seu advogado e a CEF... Aí, porque o seu advogado, o ACEF, escondeu o Queiroz. Então, quem quiser ajudar, clique em Seja Membro ou tem o nosso Pix e aproveita e se inscreve no canal e vamos pra cima do Bolsonaro que, ó, tá cambaleando. Empurra forte que ele cai. Falou.